Olá. Bom dia, Mauro. Bom dia, Comunidade Fórum. Bom dia, bom dia. Edgar, vamos falar aqui de angústias e esperanças nessa esfera aí das redes sociais. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, assim, inicialmente, queria fazer algumas considerações, porque a gente está olhando para o governo Lula. O governo Lula está indo bem, né? O governo Lula não está indo mal, porque você vê se o governo tivesse indo mal, nós estaríamos vendo um cenário de que as medidas tomadas pelo governo estariam caminhando para piorar a vida das pessoas. Não é isso que a gente está vendo. As medidas tomadas pelo governo federal, elas caminham para melhorar a vida dos brasileiros. Agora, a percepção sobre o governo é outra coisa. A percepção sobre o governo, tem muita gente achando que o governo não está indo bem, por diversos motivos. Um deles é as redes sociais, o que repercute nas redes sociais, o que as pessoas comentam, o que chega no WhatsApp do grupo da família, né? É claro que a opinião pública é formada pela mídia e todo o ambiente político num Congresso que não é favorável a um governo progressista. Então, esse caldo em torno dessa relação política passa uma imagem de que o governo está tropeçando. Agora, vamos falar de maneira concreta. Isso é uma das coisas que a gente conversava, né, Mauro? É possível a gente mudar do dia para a noite o cenário no Congresso Nacional? Não. É possível a gente mudar a correlação de forças na sociedade? Não. De uma hora para outra, não. É possível a gente ir melhor na comunicação nas redes sociais? Sim. Então, deste cenário todo de formação de opinião, a gente não vai mudar a grande mídia, a gente não vai atrair a grande mídia para o nosso lado. Isso, quem tem ou teve essa ilusão não deveria nem ter tido. A gente não vai mudar a correlação de força da sociedade, a gente não vai mudar o Congresso. Agora, o desempenho nas redes sociais é possível a gente mudar. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa refletir no campo progressista. E aí eu queria, para a gente exemplificar, mostrar aí 2 dias nessa semana no Twitter. Põe um slide aí para a gente, Mauro. Põe. O primeiro dia é o dia que o Flávio Dino foi na Câmara. Foi arrasadora a participação do Flávio Dino, né? Inclusive, é um ponto muito positivo essa participação do Flávio Dino, como foi a do Silvio Almeida, porque isso dá uma base de comparação para quem assiste, de ver a dimensão da diferença entre os interlocutores. Flávio Dino tá um show, né? E aí, esse dia a gente superou nas redes sociais o que já não vinha acontecendo há muito tempo. Só episodicamente a gente tem superado o campo da extrema-direita nas redes sociais, né? No dia que estourou a questão lá do Mauro Cid, foi um, e agora esse foi outro, né? Só que, desce no próximo slide. Quando a gente vai ver, não foi pelo Flávio Dino. O que estourou, que está em azul, que é a nuvem de termos dos progressistas, foi as homenagens à Rita Lee. Interessante, Edgar. Dava a impressão de que o Flávio Dino tinha ocupado totalmente. Pois é. Por isso que é importante olhar os dados, né?
Porque a gente, às vezes, tem uma impressão de qual a dinâmica das redes sociais pela nossa bolha, pelo que chega na gente. Como chegou na gente, no nosso campo, uma inundação de vídeos do Flávio Dino, a gente falou, detonamos, né? Comemos com farinha. Mas, na verdade, o que bombou foram as homenagens à Rita Lee. E a extrema-direita não gosta da Rita Lee, que é, obviamente, uma figura à frente do seu tempo, que contesta os valores morais da extrema-direita, silenciou sobre a Rita Lee. Mas foi isso que impulsionou mais do que o Flávio Dino. Olha lá, a gente consegue ver o termo Flávio ali de lado, né? Ou seja, ele teve importância no dia. Eu acho que a quinta postagem mais influente no dia, se eu não me engano, foi sobre Flávio Dino. Mas só que não foi o que hegemonizou como a gente achou que seria. Agora vamos para o próximo slide, que é do dia seguinte. Então, isso aqui a gente estava falando até agora do Flávio Dino, que foi terça-feira, né? Isso. Né? Flávio Dino foi terça-feira. Vamos ver agora a quarta-feira. No dia seguinte, que a gente deveria estar explorando ao máximo esse assunto, que a gente deveria estar produzindo cortes, fazendo memes, botando óculos do Flávio Dino, a direita voltou a hegemonizar. Né? Tudo bem que não com uma distância muito grande, mas voltou a tomar a dianteira. E aí, o que a gente consegue perceber? Quando a gente vê a nuvem de palavras, já no dia seguinte ali, no slide seguinte, pode passar. Orçamento secreto. Foi assim que a direita retomou a iniciativa num dia que a gente deveria estar nadando de braçadas nos cortes. Faturando em cima do Flávio Dino, né? Exato. Então, o que isso... e aí a gente vai ver os termos ali do nosso campo, a gente já vê que predomina o Mauro Cid. Por quê? Porque foi o dia que surgiu novas informações sobre a questão... Do lado direito, aqui em laranja, está o nosso campo, né? Do lado esquerdo, no azul, está o campo deles, né? Mas o Flávio está grande ali ainda, né? Aqui o Flávio. Agora o Cid, a gente vê numa letra de tamanho maior. Foi o assunto mais forte do dia e, claro, que em conjunto com o Bolsonaro, né? Que envolve o Bolsonaro. Mas o que acontece? Num cenário onde Flávio Dino deu show no Congresso e de escândalo em cima do Mauro Cid e do Bolsonaro, eles conseguiram ter mais força que nós falando de orçamento secreto. Entendeu? Algo que não está na pauta na mídia cotidianamente. Isso tem que trazer uma reflexão para nós. E eu queria fazer essa reflexão, que eu coloquei algumas ideias aí no próximo slide, que é a questão justamente da estratégia de rede. Só antes de se falar da estratégia, realmente é meio desesperador, meio chocante. Essa coisa, a gente vê aqui, o Flávio Dino deitou e rolou, né, como disse o Adidamu agora há pouco, na CPI. Se a gente olha os recortes do Flávio Dino aqui na Pós TV Fórum, são absurdos, assim. Tem recorte esses embates do Flávio Dino com parlamentares da extrema-direita, tem dado 600 mil, 700 mil, mais de 1 milhão de visualizações. E aí, quando você vai ver,
né, a rede, por essência, a rede política, que é o Twitter, isso não aparece lá. Né? É como se os progressistas não, se os influencers, os protagonistas, não tivessem suficientemente batendo bumbo para o Flávio Dino, né? Espalhando a boa notícia da performance do Flávio Dino, não é isso? E assim, nós nos limitamos aos cortes, e você vê que os cortes que circulam nas nossas redes são cortes longos. Enquanto a extrema-direita faz cortes rápidos, lacradores, alguns segundos, 5, 10 segundos. A gente devia estar trabalhando os cortes mais divertidos, né? Pegar as frases de efeitos e bota óculos, e bota efeito sonoro de tonhonhon, e por aí vai. Isso era material para a gente ficar uma semana em cima, triturando a extrema-direita com a participação do Flávio Dino. Porque, de fato, foi arrasadora, né? E nós não soubemos manter isso em alta. Claro que, assim, a realidade se impõe em relação ao escândalo, por exemplo, do Cid e do Bolsonaro. Só que Flávio Dino mais Cid e Bolsonaro era para a gente estar hegemonizando. E o cenário piora no Facebook e no Instagram. Eu dei uma olhada, eu não incluí aqui nos slides para não ficar repetitivo e muito longo, só que é pior o cenário para nós no Facebook e no Instagram. É pior? É pior. A Daniela aqui pergunta, né? A análise de rede são dados do Twitter, né, Edgar? Sempre, né? Isso. Porque o Twitter ele permite essa coleta de dados que a gente consegue formar os grafos, né? E os campos com cada comunidade de cada grupo político. As análises de dados em cima do Facebook, do Instagram, do TikTok, não permitem essa visão tão clara, né? Mas eu baixei os dados da Meta, né? Do Instagram e Facebook, e o cenário é pior para a gente. Lá eles têm uma preponderância de quase 70% das postagens de maior relevância são da extrema-direita. Então, lá o cenário é pior. Uhum. E aqui o Roberto Alessandro dizendo isso. Exato, essa é a percepção. Cortes curtos, tipo TikTok, isso é o que bomba. Ninguém tem paciência para leitura longa. Então, e aí tem a característica de cada rede, né? De cada rede. Por exemplo, no YouTube pode ter um corte um pouco mais longo. Mas você vai para o Twitter, para o TikTok, mesmo no Instagram, não adianta, né? Tem que ser coisa bem curtinha, né? E assim, o que está dentro do imaginário da esquerda é o professor Dino. Foi lá e deu uma aula. Só que o que é da linguagem da rede é o Dino Vingador. Né? É o Dino super-herói. Então, a gente não explorou pelo lado correto. A gente explorou pelo lado professoral uma aula do Dino, quando a gente deveria ter explorado para as redes sociais, para marcar posição, porque a gente tem que entender que não se trata só de convencimento. Trata-se de marcar posição nas redes sociais. Trata-se de fazer vídeos divertidos. Que as pessoas olhem e falam, nossa, deixa eu compartilhar isso daqui no meu grupo que o pessoal vai amar. Então, a gente ainda tem uma assincronia do funcionamento
entre o pensamento do progressista e a dinâmica das redes sociais, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade de emplacar nossa mensagem. Porque para nós é mais importante a aula. Só que para as redes, não. Para as redes, o que marca a posição é o carimbo, né? Quando ele fala lá, se você é SWAT, eu sou Vingadores. Né? Isso é o que marca nas redes sociais. Fala, poxa, mas isso é uma simplificação do debate público. Sim. Mas isso não é bom? Não. Mas e aí? O resultado é a gente perder o jogo? Ou entrar no jogo como ele está configurado? Né? Infelizmente, é esse o jogo que está sendo jogado. E se a gente não souber jogar esse jogo, a gente vai ficar para trás. Nós gostaríamos de explicar para a sociedade tudo o que acontece, como é a estrutura social, a infraestrutura, a superestrutura, como é que se dá a relação de exploração, por que a pessoa é pobre, mas acredita na direita e isso é um contrassenso. Gostaríamos de explicar tudo isso, só que não é essa a dinâmica das redes sociais. A dinâmica das redes sociais é a da tiração de sarro, a da lacração, a da brincadeira rápida. Infelizmente, é essa dinâmica que está posta. Ou nós aprendemos a jogar esse jogo, ou nós vamos ficar tomando piada todos os dias. Perfeito. Eu queria, Edgar... Bom, vamos entrar aqui nas ponderações que você traz para nós sobre como o professor Edgar tem que assessorar a SECOM, né? Eu acho que é até mais do que a SECOM, né? É a esquerda como um todo. Tá aqui o Zezito. A SECOM já chamou o Sérgio Amadeu, Orlando Calheiros, Bruno Torturra, entre outros, inclusive o Edgar Pitino para prestar consultoria. Faltou aqui um ponto de interrogação, mas era uma pergunta. Até onde eu sei, não chamou. Chamou você, Pitino? Não, né? A gente tem diálogo com algumas pessoas que estão nessa conversa formal, chamamento formal, conversa formal, não. Mas nós temos diálogos com pessoas que estão na SECOM. Acho que o Mauro caiu, né? Mas só que nós temos que entender que há uma parte da comunicação que é responsabilidade do governo e outra parte não. Da sociedade civil, dos partidos, das organizações sociais. É com este que nós estamos dialogando aqui hoje. Eu acho que, claro, tem que melhorar muito a comunicação do governo? Tem. Também tem que ir para esse lado de um diálogo mais quente com as redes sociais, né? Então, por exemplo, um político moderno, o que ele faz? Quando ele sobe no palanque, ele já combinou com a sua assessoria de redes digitais qual vai ser a frase que ele vai dizer para as redes sociais. E isso não é a posteriori, isso é combinado antes. Fala, olha, aqui, ó, este trecho aqui, ó, eu vou falar direcionado para as redes sociais. Quando ele diz aquilo, o corte está pronto, né? E a gente ainda não entrou nessa dinâmica, infelizmente. Acho que o Mauro tá instável aí, né? Mas eu vou comentando aqui a questão dessa estratégia. Porque o que acontece? A extrema-direita tem uma ação profundamente coordenada. Quando você vê, eu analisando aí diariamente a dinâmica das redes, que a gente vê as nuvens de palavras que dá uma noção muito interessante para a gente do que está rolando nas redes sociais, a gente percebe que a extrema-direita ela tem uma ação muito coordenada. Os principais influenciadores, todos falam a mesma coisa. Ou um ou dois temas, mas eles falam a mesma coisa.
A esquerda, ela não tem essa mesma dinâmica de coordenação. Fala, mas não se fala. Não se fala. Combina parte do jogo? Combina. Só que isso é de uma maneira muito mais tênue. Enquanto a extrema-direita, ela tem essa coordenação de, vamos dizer, todo mundo a mesma coisa, de uma maneira muito mais forte, muito mais presente, né? E aí tem uma questão que é estratégia mundial da extrema-direita, não é no Brasil. Parlamentares virarem influenciadores, influenciadores virarem parlamentares. Na Índia é assim, na França é assim, nos Estados Unidos é assim, aonde tem extrema-direita forte é assim. Eles fazem essa troca entre os influenciadores concorrem eleitoralmente e os seus líderes partidários são trabalhados para virarem grandes influenciadores. Quando você olha o campo progressista, isso não se reflete. Dentre os maiores influenciadores do campo progressista, a gente vai ter Boulos, Janones, depois, já um tanto atrás, o Alencar Santana, que tem se comunicado bem também em redes sociais, e começa a rarear. Os nossos parlamentares não são fortes nas redes sociais. Então, a nossa voz política, ela é muito dependente dos influenciadores, que são youtubers, que são tiktokers, que são ativistas de redes sociais, mas que às vezes esse diálogo com eles, até de maneira compreensível, não se dá politicamente de maneira tão direta. Sim. É uma linha muito mais indireta, né? Essas pessoas não estão no parlamento, não estão dentro do governo, não estão... Tipo o Felipe Neto, né? E assim, você não chega para o Felipe Neto e fala, ô Felipe Neto, posta isso daí, por favor. Não é assim que se dá. Agora, já com o parlamentar, o jogo é integrado, porque se você falar para o parlamentar, olha, o nosso foco é a CPMI, isso daí está muito claro, né? Isso daí é muito transparente que o parlamentar da base do governo tem que fazer o jogo do governo, né? É diferente de um influenciador que tem sua vida própria, que tem sua pauta própria, né? Que você não vai impor ao influenciador que seja progressista, mas você não vai impor o que ele vai dizer em redes. Você não vai falar, por favor, poste isso daí. Agora, para um parlamentar, você pode combinar um jogo, é legítimo, é assim que acontece. Então, essa questão do parlamentar influenciador e do influenciador parlamentar da extrema-direita nos coloca numa posição de desvantagem. Perfeito. A gente precisa começar a transformar nossos parlamentares em influenciadores e a eleger influenciadores também. Perfeito. Ou seja, temos um longo caminho à frente. Você falou que são dois os parlamentares que são de fato influenciadores de peso. Claro que tem lá o própria Glaze, Lindbergh e tal, mas você disse que tem dois caras que a gente pode dizer assim, pesos pesados como influenciadores no campo da esquerda, o Boulos e o Janones. O Milton já perguntou aqui, Edgar, o que você acha do Janones? Queria uma avaliação de cada um deles, então, do Janones e do Boulos. E aí depois eu vou fazer conexão com outro assunto aqui, que é a CPI, claro. Tá. Bom, o Janones, ele tem métodos controversos, né? Muitas pessoas gostam muito do estilo de atuação deles, outras acham que ele exagera um pouco, né? Às vezes cruza um pouco a linha. O que eu tenho a dizer é que é funcional a comunicação dele, ele consegue comunicar bem, né? Então, muitas vezes ele chama para o vídeo urgente, bomba! E quando você vai ver, não é tão urgente assim, não é tão bomba assim, só que funciona. Ele comunica, ele atrai,
ele consegue mobilizar a rede dele, né? Ele consegue subir hashtags, ele consegue ter lives com dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas, né? Então é funcional a rede dele. Agora, uma coisa que eu posso te dizer, o Janones entende de redes sociais. Ele entende do riscado. Não é simplesmente que ele é um cara vocacionado. Ele estuda isso, ele sabe como é que funcionam os algoritmos, ele sabe o que funciona e o que não funciona para chamar atenção e atrair público, né? Ele é muito bem assessorado e ele em si é um grande conhecedor dessa dinâmica, né? Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu para o Janones aí, que ele tem, de fato, uma atuação bastante relevante. Agora, que às vezes ele exagera na pegada, também, né? E aí tem pessoas que criticam isso. O Boulos, ele já tem outra postura. Ele tem uma postura muito mais engajada em relação aos movimentos sociais. Só que o Boulos, ele é um fenômeno comunicacional. A maneira como ele coloca as frases, ela fica bem, seja no Congresso, seja na rede social. A maneira como ele expõe a sua indignação nos afeta, nos emociona. E fala, o Boulos fala o que eu queria dizer. Ele me representa. Então, grande parte da esquerda se vê refletida no Boulos. E fala, o Boulos consegue falar de maneira simples o que eu queria explicar. Está aqui, ó, eu estou tentando explicar, mas o Boulos disse. Então, por isso que essa... Né, a equipe do Boulos é muito competente para isso. Desde da eleição municipal, isso já ficou claro, né? Sim. Em São Paulo. Agora, então vamos entrar agora, porque eu queria exatamente fazer o salto para falar de um tema que vai polarizar as redes nos próximos tempos, se acontecer, que é a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Parece que vai ter mesmo a CPI. Vai ser o tema desses próximos tempos aí, com toda certeza. E aí, eu queria que você avaliasse. O Boulos não está na CPI, não foi indicado pelo PSOL, né? As indicações do PSOL para a CPI são Érica Hilton e pastor Henrique Vieira. Qual a sua avaliação do prejuízo com a ausência do Boulos e como é que você vê essas duas indicações? Gente, mais uma vez, eu estou sempre perguntando para o Edgar do ponto de vista de presença nas redes, né? Não estamos falando politicamente, nem nada disso. Então, Mauro, eu acho que assim, como diz o ditado chinês, toda crise é uma oportunidade. Essa CPMI, que começou como uma situação ruim para o campo do governo, o campo governista, mas que agora está se invertendo de uma maneira até surpreendente, ela pode ser uma oportunidade da gente criar grandes influenciadores. O que a extrema-direita fez? Já colocou diversos grandes influenciadores de rede na turma lá. Pera lá, não, ainda não. Eu queria saber do PSOL, desses dois aí, qual a sua consideração sobre esses dois? Olha, eu acho que assim, gostaria de ver o Boulos, porque eu acho que ele já tem uma rede formada, né? Então ele traria uma mobilização muito maior. Só que eu gostei das escolhas. Por quê? A Érica, ela se comunica bem, ela tem uma boa dinâmica de redes, ela ainda não é uma grande influenciadora, mas ela sabe construir imagens que pegam bem nas redes sociais. Perfeito. E o pastor, ele tem uma confluência de características que, poxa, ele dialoga com um público que a gente tem dificuldade de penetração muitas vezes, que é o público evangélico.
Ele é um cara jovem, moderno, com uma pegada de indignação social muito grande e que é uma boa figura para as redes sociais. Ele não é um dos grandes influenciadores, mas é aí que eu queria chegar. A gente tem boas oportunidades aí de criar dois grandes influenciadores, entendeu? A gente não pode perder essa oportunidade. Agora esses dois vão ter que virar grandes influenciadores. Se não era, agora tem que virar, entendeu? Porque a gente vai ter que jogar esse jogo nas redes sociais. Então, assim, a partir de hoje, todo mundo tem que começar a seguir a Érica, tem que começar a seguir o pastor Henrique e a gente tem que começar a bombar as publicações dele. Vamos olhar agora a bancada do PT. Em relação ao Janones, nós não sabemos ainda, não saiu, ele teria que entrar. Tem possibilidade dele entrar, não está certo ainda se vai entrar. Vamos olhar agora a bancada do PT. Eu vou ser bem sincero, fiquei preocupado. Essa é a bancada, por enquanto, do deputado federal. Não temos ainda a bancada do Senado. Um desconhecido, né, que é o deputado Rubens, olha, nem sei o nome dele, Rubens Júnior, não é isso? Rubens Pereira Júnior, né, lá, isso, do PT do Maranhão, um deputado desconhecido. Aí tem o Rogério Correia, ele com uma atuação um pouco maior nas redes, né, tem presença nas redes. Depois nós temos, deixa eu até ver, só para a gente ter uma ideia, Rubens Júnior, você clica Rubens Júnior aqui, deputado Rubens Pereira, deputado Rubens Pereira, ele, gente, não tem presença relevante de fato nas redes, estou vendo aqui, ele tem 228 mil seguidores. 28 mil seguidores apenas. Então, enfim, nós temos aí o Rubens Pereira, o Rogério Correia, esteve aqui com a gente agora, a Jandira Fegali, o Carlos Veras, do PT de Pernambuco, o Arlindo Chinalha e a delegada Adriana Corsi. Que avaliação você faz, mais uma vez? Não quero saber do ponto de vista político, se são bons inquilinos. Não, do ponto de vista de presença nas redes e possibilidade de ação nas redes, como é que você avalia essa bancada? Então, vamos lá. Os nossos dois destaques é o Rogério Correia e a Jandira Fegali. A Jandira Fegali se comunica muito bem em redes sociais. Ela tem uma equipe competente. Ontem até te mandei um print de um tweet dela, falei, olha que comunicação legal em redes sociais, né? Uhum. Ela se comunica bem em redes sociais. E eu acho que, assim, é interessante também que a Jandira Fegali se constitua também como uma grande influenciadora, né? Que ela vá para esse patamar dos gigantes, porque ela é mediana, ela é forte, só que ela não está ali no topo, né? Ela não costuma aparecer todo dia nos levantamentos do Datafolha. Já Janones e Boulos é desse time que aparece todos os dias praticamente. O Rogério Correia é um cara muito bom para ser um influenciador digital. Apesar dele ser ainda, já ter os cabelos brancos ali da turma analógica, ele é muito espirituoso, né? Você vê que hoje ele entrou no Fórum Café e falou, não tive a oportunidade de aprender o Muay Thai, né? Ele tem essas tiradas rápidas, ele é espirituoso. Isso é ótimo para as redes sociais. As falas dele rendem ótimos cortes. Então, eu acho que a Jandira Fegali, que ela tem uma comunicação eficaz, você vê que as pessoas que trabalham na equipe digital dela são boas, entendem do riscado, e o Rogério Correia, que tem uma grande possibilidade de virar também um grande influenciador digital, porque ele é espirituoso, ele é assertivo, ele bate firme, né? Eu tenho certeza que ele vai render os melhores cortes
dessa turma aí vai ser o Rogério Correia. Tá. O Arlindo Chinaglia é um craque na política, né? Ele articula como ninguém, é uma pessoa experiente, mas ele é analógico, né? Ele não é um nativo de redes, ele não tem uma comunicação, ele tem uma comunicação digital que eu chamo de burocrática, né? 14 mil seguidores, metade do Rubens Pereira, do PT do Maranhão. 14 mil seguidores no Twitter. Então, né? É uma presença fraca, né? Apesar de ele ser um craque na política, ele precisa reformular bastante aí a sua pegada para as redes sociais, né? Agora, os outros dois, sinceramente, eu não sei muito avaliar. Tá? Eu acho que o Carlos Veras, deixa eu ver se eu tenho alguma referência dele aqui de número de seguidores. Você puxou aí alguma coisa ou não? Estou pegando aqui já. Eu, sinceramente, não sei avaliar. Agora, o que eu posso te dizer é o Carlos Veras, 16 mil seguidores no Twitter. também não é uma rede forte, né? Não é uma rede forte. Eu acho que, assim, se eu tivesse participando das escolhas, eu colocaria pessoas mais fortes em redes sociais, porque grande parte da disputa das narrativas vai acontecer nesse terreno. Olha, Adriana Corsi, olha, ela está muito tempo na estrada política, hein? 23 mil seguidores apenas. Enfim, eu acho que assim, nós não temos uma vantagem nesse campo em relação a eles. Se você pegar vou mostrar a bancada deles. Agora, a ausência do Lindbergh, assim como a ausência do Boulos, são perdas para nós? Eu acho. Em termos de comunicação de redes, eu não tenho a menor dúvida. Né? O Lindenberg é um cara talhado para isso. A rede social do Lindenberg é forte. Frequentemente ele aparece nos levantamentos, né? Não é do tamanho do Boulos e do Janones, mas ele é um influenciador considerável, né? É uma perda muito grande, ele não está. Em termos de participação nas redes sociais, tá? Vamos restringir a isso. Sim, estamos falando disso. Na verdade também, né? O Lindenberg, ele sabe se comunicar com as multidões, ele nasceu no Fora Collor, né? Eu acho uma perda muito grande o Lindenberg não ir, com certeza. Sim. E, lamentavelmente, né, as escolhas, porque quem fez as escolhas foi o líder do PT na Câmara, né, o Zeca Dirceu. São escolhas muito mais em função das articulações internas e dos interesses políticos do Zeca Dirceu do que dos interesses da esquerda na luta política na CPI do 8 de janeiro. Né? A não escolha do Lindbergh foi porque, vamos falar a verdade, né? O Zeca Dirceu não vai com a fachada dele e o Zeca Dirceu hoje quer enfraquecer a Gleisi Hoffmann. Então é a isso que a esses interesses menores que a gente está submetido. Realmente foi surpreendente. Isso é uma pena, porque assim, essa disputa de narrativa a gente vai sair atrás. Vai. Né? E aí, por mais que o resultado da CPI seja um, o que pode chegar no zap do bairro é outro, né? Infelizmente, essa é a dinâmica social que a gente está vivendo. Vamos ver o lado de lá. Vamos ver agora o lado de lá. Só para vocês terem uma ideia, olha um cenário recente que a gente tinha aqui. Deputados, Instagram, na Câmara de Deputados. Em janeiro passado, o que tinha mais seguidores, maiores interações, o Gustavo Gayer, do PL de Goiás, ele não está. Depois, a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também não está. Depois vem a Gleisi.
depois vem a Gleice. Né? Quando a gente vai para o Twitter, o Lindbergh aparece realmente com um certo destaque. Vamos ver o lado de lá agora. Olha aqui. Essa é a escalação do lado de lá. Então, vamos pensar nessa... É o que nós temos por enquanto. Vai ter mais gente do lado de lá também, né? Tem o Republicanos, União Brasil e tal. Mas, por enquanto, é o PL que indicou. Então, André Fernandes, Delegado Ramagem, Felipe Barros, Marcos Feliciano, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. O cara mais fraco de redes sociais aí é o Ramagem. É quem? Ah, o Ramagem. O influenciador. Tá. E a gente tem influenciadores gigantes aí, né? Eduardo Bolsonaro é um gigante. Nicolas Ferreira, né? Marcos Feliciano tem uma rede muito forte também. Mais uma vez, ó, quando o Edgar está falando de gigante, não é consideração política, não. Ele está falando de presença nas redes, é disso. Claro. Não. Vamos deixar bem claro, né, Mauro, para não nos confundir. Mas eles são gigantes das redes, né? Vai com um time de primeira em relação à lacração, né? Mas infelizmente é o que a gente estava falando, é a dinâmica das redes. A possibilidade deles saírem na frente controlando a narrativa é concreta. É isso que vai acontecer? Tomara que não, porque a realidade dos fatos eu creio que vai se impor. Né? Vai chegar um momento ali que a narrativa deles é insustentável, né? Que o governo Lula tentou sacanear o próprio governo Lula. Que o governo Lula tentou golpear, o culpado pelo golpe no governo Lula. É uma narrativa delirante. Então, acho que a realidade vai se impor. Só para vocês terem uma ideia, né? Você falou deles aí, né? Nós estamos falando aí dos deputados do PT, 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Gente, Nicolas Ferreira, 2 milhões e meio. Eduardo Bolsonaro, 2 milhões e meio. É complicado. E aí, Mauro, o que acontece é o seguinte, a extrema-direita, ela não está preocupada em ter a hegemonia da opinião na sociedade. Não é essa a estratégia deles. A estratégia deles é ter a totalidade da opinião no grupo deles e fazer com que a agressividade de atuação desse grupo intimide o restante da sociedade. É outra coisa. A gente vem do pensamento gramsciano, que a gente tem que disputar a hegemonia na sociedade, né? E que a hegemonia cultural ela faz parte dessa disputa, né? Mas nós temos essa pretensão de disputar a hegemonia. Eles não. Eles não querem transformar a opinião deles em hegemônica. Eles querem ter um grupo altamente consolidado, combativo e intimidador, que este grupo pequeno, este grupelho de 30% da sociedade, grupelho não, né? É considerável aí eles ter 25%, vai, consiga impor ao resto da sociedade as suas opiniões por intimidação, por mentiras e etc. Mas é isso, né? Eles, com um grupo pequeno, impõem à sociedade as suas visões. Então, a tática deles é diferente. E o que eles vão fazer nessa CPI? Jogar para os 25% deles. E eles vão fazer com que esses 25% tentem intimidar o restante da sociedade. E aí, com o discurso, comunismo, bandido, PCC, que a gente já está acostumado.
mas só que é a forma como eles agem, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, em relação à presença e como a extrema-direita operou a escolha dos seus nomes para a CPI, o PL, com base na agressividade argumentativa e na presença nas redes. Da nossa bancada aqui, tá, do PT, dos 6 parlamentares, o que tem maior presença nas redes é o Rogério Correia, que tem 107 mil seguidores. Eu já falei, Eduardo Bolsonaro, 2 milhões e meio. Nicolas Ferreira, 2 milhões e meio. André Fernandes, 445 mil. Delegado Ramagem, que é o mais fraquinho deles, 371 mil. Felipe Barros, 815 mil. Marco Feliciano, 930 mil. É chocante, né? É chocante. É chocante. É chocante. Assim, é um erro estratégico de comunicação isso, né? Essa escolha foi um erro estratégico de comunicação. Vamos ver se a gente reverte na política, mas assim, já vamos sair em dificuldade. Já estamos jogando no campo deles, né? Em termos de comunicação digital. Vamos restringir aqui, né? Não é uma análise mais ampla do que isso. Agora, eu queria voltar ali no slide. Só para a gente, mais uma vez, ter uma ideia, nós provavelmente vamos ter o Randolph, muito provavelmente como o mais destacado quadro do nosso lado. Ele uma ótima escolha. Ele também se comunica bem nas redes sociais. Tem 972 mil seguidores, mas veja a nossa dificuldade. A Damares, que acabou de se eleger, né? Mas era ministra. 2 milhões e 200 mil seguidores, né? Então, um cenário realmente complicado, né? Do ponto de vista, não do que acontece ali na CPI, do que acontece durante e depois nas redes sociais, né? E assim, eles têm uma característica que o campo progressista não tem. Que eles seguem todos os influenciadores. Então, todo o campo deles seguem todos os influenciadores. Então, não é que eles têm muito mais gente do que nós. É que eles são mobilizados em redes sociais. Então, quando você vai ver quem segue quem, você vai ver que o cara do progressista, o cara que segue o Boulos, não segue o Janones, que não segue o Rogério Correia, que não segue a Jandira Fegali. Aí você vai ver no campo deles, o mesmo segue todos. Então, não é que eles têm um número muito maior do que nós, muito mais colossal, não. É porque eles atuam de maneira diferente. Lá, quando dá a ordem, todo mundo tem que seguir agora o fulano de tal. A rede do cara no dia seguinte está com 200 mil. Sim. E aí é uma coisa interessante, né, Edgar? O Bolsonaro tem uma importância muito relevante? Tem, claro. Bolsonaro, né? Não precisa falar muito do Bolsonaro, mas vejam que situação curiosa. Há um mês o Bolsonaro não posta nada nas redes, por conta da crise lá com o Carlos Bolsonaro, né? Na verdade, 25 é quase 30 dias. O Carlos Bolsonaro, aparentemente teve uma briga feia ali. Carlos Bolsonaro é que tem as senhas todas, e ele barrou o acesso do pai às redes deles, não é? Agora, você olha e você vê o seguinte, claro, o Bolsonaro é centroavante deles, mas eles construíram uma dinâmica tão relevante que mesmo a ausência do Bolsonaro durante um mês não está fazendo com que eles percam espaço de maneira, pelo menos, significativa nas redes sociais, né?
Não, eu te diria que o Bolsonaro hoje é praticamente descartável do ponto de vista político para a extrema-direita. Pode Do ponto de zoar um vista pouco político comunicacional, de redes, né? Você está falando? de redes. É, tá. E politicamente, de uma maneira mais ampla, se o Bolsonaro sumir do mapa agora, a extrema-direita não vai enfraquecer, não. Não vai perder a relevância como o que aconteceria se o Lula desaparecesse para o campo progressista. Sim. Eles têm uma dinâmica política que vai além da liderança, que é a estrutura de mobilização que eles criaram. A extrema-direita, eles têm um partido de redes. O partido deles se organiza nas redes sociais. Eles nasceram assim na era moderna. O que nós conhecemos de extrema-direita hoje no Brasil nasceu nas plataformas. E, claro, por conivência das plataformas. Não é à toa que eles estão de mão dadas contra a regulação. Porque, para as plataformas, essa comunicação odienta da extrema-direita gera views. Os afetos geram views. O ódio gera views. A indignação gera views. Então, eles se completam. E eles estão à nossa frente nisso, porque a nossa organização é analógica, é anterior, né? O que você acha? Qual é a sua receita? Então, voltando aqui, que eu estava falando da importância dos parlamentares influenciadores, dos influenciadores parlamentares, né? Que a extrema-direita se organiza assim no mundo inteiro. Agora, eles têm uma capacidade que eu queria refletir um pouco sobre ela, que é a detenção da iniciativa. O que eu digo? A conceituação dessa detenção da iniciativa é a seguinte. Se a gente olhar, por exemplo, para o PL 2630, o que eles fazem? Eles ignoram o debate da esquerda, eles não debatem. Eles não falam o PL 2630, ao contrário do que a esquerda diz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles taxam o PL da censura e só fazem o discurso deles. Então, algo que é uma pauta nossa, né? A pauta da regulação é da sociedade civil progressista. Então, a pauta é nossa. Eles detêm a iniciativa. Percebe? Não é só porque o pessoal está acostumado a falar assim, vamos ver quem pauta, quem dá agenda. Mudou. Em tempo de redes sociais, não é mais quem pauta. A pauta é nossa. Quem pautou fomos nós. Quem está pautando o assunto somos nós. Mas eles detêm a iniciativa. Mesmo na nossa pauta. Olha a complexidade do jogo. E como é que eles fazem isso? Respondendo a nós? Não. Criando um discurso próprio. Criando um rótulo próprio. PL da censura. Então, nós pautamos o assunto e eles detiveram a iniciativa. Eles foram maiores, se a gente pegar. A gente pode até fazer esse levantamento, Mauro. Se a gente for pegar todo o conjunto do debate sobre o PL 2630, eles foram muito maiores nas redes sociais com o PL da censura. Então, isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que aprender a deter a iniciativa. Não importa só pautar o debate. Tem que pautar o debate e deter a iniciativa no debate. Porque senão a gente pauta e eles ganham a iniciativa.
Quem joga RPG vai ter essa imagem mais clara do que eu quero dizer com a detenção da iniciativa, né? Mas, e aí, mudando ali para o próximo ponto, a manutenção da pauta fria. A gente não consegue manter pauta fria. O campo progressista, isso daí eu não estou falando o que eu acho, não. Estou baseado em dados diários das redes sociais. O campo progressista ele está sempre a reboque do que está na grande mídia. Se o que está na grande mídia é favorável ao nosso discurso, nós crescemos. Se o que está na grande mídia é desfavorável ao nosso discurso, nós ficamos perdidos. Então, por exemplo, a questão do Mauro Cid. Enquanto está saindo notícia nova todo dia, a gente está faturando nas redes sociais. Estamos emparelhando com eles, às vezes consegue passar, né, consegue dar ter um volume significativo. Parou de sair notícia, acabou, a gente não consegue manter isso em pauta. Já eles, ao contrário, por exemplo, a CPMI do dia 8. Não era pauta em jornal nenhum, não era pauta em TV nenhuma, não era pauta social, só que eles ficaram martelando nas redes deles, até isso virar uma pauta na sociedade. Isso é de maneira coordenada. Eles reúnem a tropa deles e falam, todo mundo vai postar sobre a CPMI do dia 8. E aí, com essa dinâmica de parlamentares influenciadores, influenciadores parlamentares e um interesse cruzado muito próximo, eles conseguem manter isso na pauta. Então, eles conseguem manter em alta uma pauta fria. E o que é esse silêncio versus reatividade? Eles silenciam o que não é estratégico para eles. Eles não tocam no assunto. Por exemplo, eles nunca tiveram resposta para o caso das joias. Eles não tratam. Eles não ficam falando, mas o Bolsonaro tentou, não sei o que, eles silenciam. Todo mundo fica quieto. O que isso faz? A base deles não é contaminada. Então, contamina o resto da sociedade, só que eles não perdem fiéis seguidores. Porque lá impera o campo do silêncio. Então, essa estratégia permite a eles que, por maior que seja o revés político em cima deles, eles continuem ainda com o mesmo número de seguidores, com o mesmo número de fanáticos, com o séquito do mesmo tamanho. Já do nosso lado, as pessoas não sabem silenciar. Por exemplo, precisava a esquerda ficar respondendo sobre a questão da gravata do Lula? Não era melhor transformar isso num não assunto? Quando a gente entra no assunto, mesmo que seja para justificar, para falar, gente, não é um absurdo comprar uma gravata de R$900 para um presidente. Isso é... Para que fazer esse debate? O que a gente ganha com esse debate? Era muito melhor ter silenciado. Legal. Edgar, tá aí a receita de Edgar, ou as dicas de Edgar, para mudar esse jogo. Para mudar esse jogo, tendo sempre esse pressuposto que o Edgar trouxe para nós, que é o seguinte: eles têm 35% da sociedade. Para eles está bom demais. Com 35% eles vão para o segundo turno em qualquer eleição, né? Com 35% eles polarizam. Eles não têm desejo de ser maioria. Eles querem manter sólido esses 35%. É essa a estratégia, diferente da nossa, que buscamos a maioria. Não, eles não buscam a maioria. Não, o que eles fazem?
vamos ficar com os nossos 35, isso garante que a gente vá para o segundo turno em qualquer eleição, e aí no segundo turno a gente vai para cima. Como o Bolsonaro foi e quase ganhou a eleição. A gente ganhou por um pouquinho no último processo eleitoral. É isso aí, acho que esse é o pressuposto, vamos dizer assim, político desse posicionamento do bolsonarismo nas redes. Né? É uma estratégia de consolidação. É isso aí, com uma minoria impor o desejo ao resto da sociedade. Uma minoria coesa, sólida e violenta. Eu vou encerrar, Edgar, já que estamos falando de redes sociais, com uma agressão que aconteceu ontem na Câmara das Deputadas e Deputados, do deputado Mário Frias, todo mundo conhece, esse é um bandidão, né? Da extrema-direita. Ele nem é hoje um dos grandes influenciadores da extrema-direita, né? Ele é importante, sim. Ele é importante, sim. Deixa eu ver aqui como é que está esse Mário Frias aqui nas redes. Vamos ver. Eu estou aqui subestimando o sujeito. Ele aparece com frequência nos nossos levantamentos como um dos influenciadores. Não é do mesmo peso aí dos Nicolas e Eduardo, mas ele é importante. Estou achando a rede dele aqui. Não sei por quê. Mário Frias, né? Ah, achei. Mário Frias, vamos ver. A gente está bloqueado. A fórum está bloqueada aqui. Deixa eu mudar para Mauro. Vamos ver se eu consigo ver a rede dele. Também essa dificuldade, sou bloqueado por alguns. Ele é 987 mil, quase 1 milhão. Quase 1 milhão, tá? Quase 1 milhão. E na cara dura, tá lá, 15 horas atrás, uma foto dele ao lado do Anderson Torres, falando do orgulho dele. Não tem conversa. Agora, o que aconteceu ontem? Na Câmara dos Deputados, estava tendo a reunião de uma comissão, o jornalista Guga Noblat, filho do Ricardo Noblat, foi lá para acompanhar e estava quieto. E, segundo ele, o que acontece? O Mário Frias nunca perdoou o Guga Noblat por uma entrevista que ele fez na Jovem Pan, quando ele apertou o Mário Frias por conta lá de uma viagem internacional dele, gastos absurdos numa viagem internacional. Ele disse que está quieto e, de repente, o cara vem para cima dele. Olha o que aconteceu. Vou mostrar 2 vídeos aqui. Olha lá. Vamos embora. Então, o Guga Noblat diz o seguinte, que o cara levanta, começa a encarar ele e chama ele de anão. Aí ele fala, bom, eu vou gravar, deputado. E começa a gravar, então o que a gente vê ali é o final desse processo. Que ele fala anãozinho, arranca o celular, o Guga Noblat fala, bom, vai me devolver ou não vai? E aí ele deixa na mesa, o Guga Noblat pega e fala, então vou gravar. O Mário Frias diz, vou chamar a segurança da Câmara, mas não chama não. Acaba indo embora da sessão porque sacou que pegou muito mal para ele. Ele está aqui por outra câmera. E ameaçando, né? Dá para ver, ameaçando. Esse episódio foi relevante nas redes, Edgar? Foi sim, mas de maneira negativa para o Mário Frias, né? Sim. De maneira negativa para o Mário Frias. Agora, para a turma deles, para o nosso lado, se um parlamentar nosso faz isso, nós criticamos, e com razão, né? Nós falamos, olha, acho que a pessoa errou de tom ali, né? Não foi uma atitude legal. Para a turma deles, faz parte do enredo da agressividade. Eles acham que é isso que merece comunista, né? Então, infelizmente, a gente está lidando com uma leva de pessoas que se acostumaram com a agressividade, como forma de interação social. Uhum. Né? E isso não arranha a imagem do Mário Frias dentro do pessoal deles. Pelo contrário, fala, é isso aí mesmo, é assim que se trata. Comunista tem que tratar assim mesmo.
Infelizmente, é esse tipo de ser danoso à sociedade que nós estamos lidando, né? E aí fica aquele recado do Nietzsche, né? Que o perigo de combater monstros é você acabar se tornando um monstro, né? Para encerrar, só vou dizer o seguinte, gente, quem está nervosinho, pô, calma, nós estamos discutindo aqui, estamos discutindo estratégia, né? Tá aqui o Assis Brito, está sempre com a gente aqui, Assis. Entrega logo o governo para o Edgar. Bom, do meu ponto de vista, eu entregaria, acho que a gente ia se dar muito bem se entregasse. Vocês são sórdidos ao ignorarem que Bolsonaro, que Bozo tinha a máquina e usou descaradamente. A luta nunca é de igual para igual e 35% não é 20%. Edgar, ou Assis, sórdido. Não, a gente nem leva a sério. Mas, Assis, eu vou te contar uma coisa. Não conta para ninguém. Mas em 2013, eles não tinham a máquina. Em 2014, eles não tinham a máquina. Em 2015, eles não tinham a máquina. Em 2016, eles não tinham a máquina, né? Apesar do Temer, o Bolsonaro não tinha máquina. Em 2017, ele não tinha máquina. Em 2018, ele ganhou a eleição com 55% dos votos. Então, pera lá, calma lá. A gente não está aqui para fazer animação de torcida, a gente está aqui para fazer análise. E a análise tem que ser feita, né? Não adianta a gente ficar mascarando a realidade e achando que está tudo bem pro nosso lado, que a gente está bombando nas redes sociais, que a gente está impondo a nossa narrativa, que a gente está anos-luz à frente deles. Se a gente quisesse se enganar, acho que não vai dar bom, não. Não vai dar certo essa coisa aí. E tentar traçar estratégias para conseguir superar, né? Porque é óbvio que não é isso que a gente quer para a sociedade, né? Então, assim, a gente tem que tentar superar esse discurso de ódio que eles fazem, sem cair no mesmo discurso de ódio. Senão é o que eu acabei de falar, é o que o Nietzsche diz. O perigo de você combater monstros é você acabar se tornando um monstro também. É isso aí. Segunda-feira tem mais Fórum Café, Edgar, maravilha. Sexta que vem, imagino que a composição da CPI já estará toda conhecida. Vamos analisar a composição da CPI do ponto de vista das redes, né? Como é que vai ser? Como é que os exércitos digitais estão alinhados para a CPI? Vou preparar um quadro. Legal. Oi? A gente faz um levantamento legal e tenta medir o TACAP aí. É isso aí. Valeu, Edgar. Muitíssimo obrigado. Boa jornada. Estou vendo um cenário diferente. Você não está nas montanhas de Minas, está fora da sua base hoje, mas conseguiu entrar em internet. Ótimo. Valeu. Abração. Bom fim de semana para você. Mauro. Abraço a todos. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.